Bíblia. Gênesis, capítulo 16. Não faz eu perder a bênção no púlpito não, Senhor. Ore pela minha vida, eu tenho que ceiar hoje. Eu sei que alguém aí também pecou. Tem um texto em... Só um parênteses aqui. Tem um texto em Mateus que fala assim, só de você dizer ao irmão raca, ou com vontade de pegar ele pelo pescoço, você já assassinou. Oh Senhor, vamos voltar. Gênesis capítulo 16, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Verso 4. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor lhe te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Fala comigo. E ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta à tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra ele e a mão de todos contra ele. E habitará fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Repete comigo: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Ber-Lai-Roi. Está entre Cádiz e Berebe. Senhor, obrigado pela sua palavra. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa tomar a minha vida, o meu coração, e tomar também a tua igreja, a mente dos seus filhos, o coração dos teus filhos. Repreenda toda inquietação, tudo aquilo que não provém de ti. Que o Senhor possa me dar graça, sabedoria, unção para transmitir a palavra do Senhor aqui, Senhor, que foi lida. Que cada coração esteja rendido à tua vontade. Senhor, desperta-nos, aviva-nos, Senhor, e cremos, Senhor, que o Senhor falará aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Abraão. Pelo menos grande parte da igreja conhece um pouco a história de Abraão. A história de Abraão começa lá em Gênesis capítulo 12, onde Deus vira para Abraão e diz a Abraão: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que te mostrarei.
farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que me amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão, convida ele para sair da terra e ir em direção ao lugar que Deus havia designado, porque através de Abraão, Deus iria fazer uma grande nação. E através da sua semente, multiplicaria sobremaneira o seu povo. Deus disse a Abraão que as gerações de Abraão, ou a descendência de Abraão, seria como as estrelas do céu, ou as areias do mar. Então a geração de Abraão foi por Deus, foi feita por Deus uma promessa. Se Deus ali estava chamando ele para viver esse tempo. Então o que Abraão faz em Gênesis capítulo 12? Ele sai em direção à terra que ele não sabia qual terra era. Só que no meio do caminho, como na nossa vida, tem os percalços, temos as dificuldades. Porque, irmãos, uma coisa é clara, recebemos uma promessa hoje, essa promessa não vai se cumprir amanhã. Talvez você receba uma promessa hoje, e talvez essa promessa vai demorar a se cumprir, e no meio do caminho tem os percalços da vida, situações adversas, e Abraão, por muitas das vezes, ele teve que lidar com as suas dificuldades, com a incredulidade que bateu a porta do seu coração, porque Deus tinha um tempo determinado, Abraão achava que era outro tempo, e por várias vezes Abraão peca, por várias vezes Abraão erra. E esse texto aqui é mais um erro de Abraão, que mostra a sua tentativa de ajudar Deus, mas na verdade ele foi impulsionado pela sua esposa. E quando a gente olha toda a palavra do Senhor, a gente vê, por exemplo, em um capítulo anterior no qual nós lemos, Gênesis capítulo 15, Abraão estava abatido, Abraão estava desacreditado, Abraão estava desanimado, e Deus vai lá animar Abraão, fortalecer a fé de Abraão, porque Deus faz a promessa com 75 anos, e os anos vão se passando e nada da promessa se cumprir, e nada das coisas acontecerem. É muito difícil você lidar com isso, esperando algo acontecer e não acontecer, esperando a promessa se cumprir, ela não se cumpre. Então Deus vai lá para Abraão, e ele está dentro da tenda lá, desanimado, em Gênesis capítulo 15, Deus chama ele para fora e fala: Abraão, vem cá, eu preciso fortalecer a sua fé. E ele chama para fora, e ele diz assim para ele: olha as estrelas, Abraão, conta as estrelas se é que podes, assim será a sua descendência. Ou seja, Deus ali na tentativa de dar uma injeção de ânimo a Abraão, de fortalecer mais uma vez a fé de Abraão. O livro de Romanos vai dizer que Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Ou seja, em vários momentos, a fé de Abraão foi como uma roda gigante, aí, que subia lá em cima, mas outra hora estava aqui embaixo. Mas quando a gente chega nesse texto, Gênesis capítulo 16, a gente vai ver algo inusitado aqui. O que está acontecendo no texto que nós lemos? O tempo foi passando. Talvez alguns anos se passaram. Se eu não me engano, Abraão aqui estava com 86 anos. Deus fez a promessa com 75. Ele com 86, a Bíblia vai dizer então que passou 11 anos e nada tinha acontecido. A promessa não tinha chegado. E aí Sara olha para a situação e diz assim: Deus mentiu para a gente. Tem muitas vezes no meio da promessa, irmão, que a gente acha que Deus está mentindo para a gente. Deus fala alguma coisa sobrenatural, incrível com a gente fala assim: isso será impossível acontecer. Isso será impossível acontecer aos seus olhos. Isso será impossível acontecer na sua força. Isso será impossível acontecer diante daquilo que você tem em mãos. Mas diante dos olhos do Senhor, da força de Deus, daquilo que Deus tem em mãos, não é difícil não. Então todas as coisas, o Senhor tem poder para fazer algo sobrenatural. Tudo é possível ao que crê. Você pode cutucar alguém que está do seu lado e dizer: tudo é possível ao que crê. Aos nossos olhos a promessa parece distante, impossível de chegar, talvez não vai acontecer, mas a palavra que eu quero liberar para o seu coração, aos olhos de Deus, nas mãos de Deus, sobre o poder de Deus, tudo vai acontecer. Quantos creem nessa palavra? Aí eles, na tentativa de ajudar a Deus, a Sara tribulada vai dar um conselho para Abraão.
Qual o conselho que Sara vai dar? Ó, os anos estão se passando e eu estou vendo que eu não estou conseguindo te dar o filho que a gente tanto espera. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma empregada aqui, eu tenho uma serva, eu tenho uma escrava aqui. O nome dela é Agar. Possui ela, tenha filhos e eu vou me alegrar. Eu vou edificar sobre o filho dela também. E não é isso que acontece. Quando o pecado entra na tentativa de ajudar a Deus, irmãos, o problema também chega. Porque, irmãos, você pode viver a vida talvez lá desacreditado, talvez desanimado na fé, talvez sem força para prosseguir, mas não deixa o pecado entrar não. Porque o pecado, quando vem, ele causa estrago. E eles vão fazer isso. Aí o que acontece? Abraão obedece a sua esposa. Ele possui a sua concubina, a sua serva, chamada Agar, e ela concebe. O pecado entra, dá à luz a problema. Quando o pecado chega, a confusão também vem. Quando o pecado se manifesta, as dificuldades começam a aparecer. Nunca você viu aqui na escritura, ou tem algum relato, dizendo que Sara havia desentendido com a sua serva. Mas quando o pecado chega, o desentendimento também chega. Lembra de Adão? Vivia perfeitamente com a sua mulher no paraíso. O pecado chegou, Deus vai a Adão e fala assim: Adão, você pecou? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Problema na certa. Ou seja, o pecado tem poder de trazer confusão. Tem gente com a vida debaixo de muita confusão, meu irmão. Não é porque você caçou confusão, é porque você caçou o pecado. E o pecado tem poder de causar confusão na sua vida. E tem gente que está tão enrolado no pecado, aquele emaranhado de fio, de pipa que não solta nunca, que você tem que fazer assim, rebentar e deixar aquela bucha de cabelo para lá que não solta nunca mais. Irmãos, só tem um que desembola isso aí: Cristo pelo seu sangue. Aí eles vão tentar ajudar Deus, a mulher vai conceber, e aí a confusão vem. Por quê? Ela começa a desprezar a sua senhora. Agora pensa, ela é escrava desprezando a senhora dela. O empregado desprezando o patrão. Pensa você chegar na sua empresa e tem um empregado lá que te zomba de você. A vontade que dá é falar assim: meu filho, vai embora. Porque é como se fosse a charrete dando ordem ao cavalo, o cavalo dando ordem à charrete. Né? Quando a gente olha esse texto, a gente observa que o pecado chega, o problema chega, a divisão chega. Aí Sara, ela vai até Abraão e fala assim: ó, o negócio está feio aqui. Aí Abraão dá a liberação e fala assim: faz o que você quer, ela está na sua mão. Aí Sara vai, humilha ela, despreza ela, ela foge. Aí o anjo do Senhor vai de encontro ao coração dela e para trazer o posicionamento que ela necessitava. Vamos para o texto. Verso de número 1. Eu dei uma introdução rápida aqui, mas a gente vai ler e aplicando algumas coisas. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz o filho. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sara. Primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, irmãos, no versículo 1 e versículo 2, que todas as vezes que nós tentamos ajudar Deus nas suas promessas, vai dar errado. Eles estão aqui metendo o dedo no meio. Estão tentando enfiar no meio de uma promessa que Deus havia dito. Ó, eu estou achando que as coisas não vão acontecer. Eu estou percebendo que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então vamos ajudar Deus? Aí toma a minha serva. Ela está na tentativa aqui, irmãos, e no coração dela, ela pensava que ia resolver o problema. Mas não. Quando você dá luz ao pecado, irmãos, você não resolve o problema, você só piora. Acorde, você está numa situação difícil na sua vida. Está apertado. A situação
estreitou para o seu lado, aquele jovem lá que está lutando contra a imoralidade sexual, está firme, aí ele fala, não estou aguentando, eu vou ceder, eu vou cair em pecado. Irmão, guarde isso no seu coração. Se você ceder, se você cair em pecado, você vai arrumar mais problema do que esse na sua vida. Aí o texto vai dizer que ela achou que ela ia se edificar com o filho da outra, mas o filho no pecado não traz edificação, traz confusão. Aí o texto vai dizer, então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ou seja, havia 10 anos se passado, ela entrega a sua concubina, fala, pode resolver o problema aí, a gente quer dar a luz, a gente quer montar a nossa geração, a gente quer produzir, a gente quer olhar para o céu e falar assim, essa aí é a nossa geração. Mas não é isso que acontece. Olha o verso 5. Verso 4. Eu pulei um. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Irmãos, olha que interessante. A mulher que concebe é serva. Agora ela começa a desprezar a sua senhora. A mulher que dá a luz, olha que interessante como é que Deus é, né? Quem está na posição de poder, não podia gerar. Quem está mandando, não podia gerar. Quem está sendo servo, gera. Aí o problema chega porque ela, entre aspas, a vida toda servindo ali, trabalhando para lá. Pensa só, Sara convidando a Agar. Agar, vem cá lavar um banheiro para mim. Agar, vem aqui, lava essa cozinha para mim. Agar, faz comida para mim, eu quero pão fresco hoje. E sempre. Ela concebe, irmãos. Aí ela começa agora a desprezar a sua senhora. O que o pecado tem poder de fazer, irmãos? Trazer muita confusão. Aí ela despreza a Sara, Sara fica doida. Não pode. Eu sendo desprezado com a serva, eu sempre mandei, eu sempre dei ordem, eu sempre falei para ela passar pano, eu sempre falei com ela para fazer isso. Agora ela está me desprezando porque eu fui tentar ajudar Deus, tentar ajudar o meu marido, para a gente ver se a gente chega a algum lugar. Na tentativa frustrada de ajudar Deus, elas só arrumaram um problema. Aí o verso 5 vai dizer, disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Sabe o que ela está falando com Abraão agora? Ela fala assim, Abraão, que Deus seja o juiz entre eu e você. Vamos ver quem errou, porque eu não estou aguentando essa afronta mais não. Ou você errou ou eu errei. Deus seja o juiz. E ele julga entre mim e você. O que a gente pode ver aqui, irmãos? Que agora Sara está percebendo que ela errou. E ela está trazendo o peso do pecado para si e para o seu esposo. Dizendo, julgue o Senhor entre mim e ti. Ou dizendo assim, eu não estou aguentando sofrer sozinha. Você aceitou errar. Você errou. Eu também errei te dando esse conselho. Você foi para o pecado. O pecado bagunçou a nossa casa. Agora Deus se faça juiz entre nós. Aí o texto vai dizer, respondeu Abraão a Sarai, verso 6, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Irmãos, agora, o que Abraão faz? Ele não é bobo nem nada, né? Ele pensou assim, agora mesmo eu fico sem nenhum aqui. Porque o Senhor me deu uma para eu gerar descendência. A outra é serva. Uma começou a discutir com a outra. Daqui a pouquinho, se eu der a razão para que não é minha, e vai rolar um problemão. Esse cara é corajoso, né? Faz o que você quiser com ela. Despede ela, faz o que quiser. Aí o texto vai dizer, e Sara humilhou-a. A Bíblia não fala como foi a humilhação de Sara, irmãos. A Bíblia não relata como foi, mas foi algo pesado. Sara pegou pesado com Agar.
Porque, imagina, se fosse uma humilhação somente de palavras, ela aguentaria o rojão ali, ficaria quieta e continuaria. Se fosse uma discussão de humilhação, talvez a gente até entenderia. Mas ela humilhou ao ponto da Agar fugir. Então foi algo assim. Então, você já viu aquela situação que você envolve, que dá vontade de você fugir? Você pode ter um emprego abençoado, mas se acontecer um negócio que alguém te humilha, você fala assim: meu Deus do céu, eu vou plantar o pé nisso aqui e vou embora. O serviço é abençoado, o serviço te dá o pão de cada dia, mas tem momentos que a humilhação chega, você fala assim: eu não vou aguentar isso, eu vou embora. Aí ela vai fugir da presença da sua senhora. Então vamos lá, para a gente aprender algumas lições até o verso de número 6. Deus não precisa da minha ajuda e da sua ajuda para cumprir a promessa. Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus não precisa da nossa ajuda. Amém? Primeiro ponto aqui que a gente aprende até o versículo 6. Deus não precisa da nossa ajuda. Se Ele te deu uma promessa, aguarde firme e constante na presença do Senhor, que vai chegar a hora dele cumprir a promessa na sua vida. Se Deus te fez a promessa, não tente ajudar a Deus. 2, na tentativa de ajudar a Deus na realização da promessa, acabamos gerando mais problemas. Quando a gente quer ajudar Deus, na tentativa de ajudar, os problemas acontecem. E 3, o pecado, quando entra, gera grandes problemas. Então cuidado, que no percurso, você vai ser tentado a ceder alguma coisa. Na caminhada, você vai ser tentado a abrir mão dos seus princípios. No dia a dia, você vai ser tentado a abrir mão de quem você é. Não é a sua natureza. Não é isso que o seu coração pede. Ah, mas para tentar ajudar, eu vou dar uma ajudinha, eu vou dar uma saída de lado aqui e vou chegar mais rápido. Não. Com Deus não funciona atalhos. Com Deus não funciona você tentar ajudar. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E no tempo certo, Deus vai fazer acontecer aquilo que Ele mesmo te falou. Mas o que eu acho lindo aqui, irmãos, é que quando a gente olha Tiago capítulo 1, capítulo 4, Tiago vai dizer, o João já até colocou: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Olha a pergunta. De onde procedem as guerras e contendas que existem no meio de vós? O Caio está expondo aqui o livro de Tiago na escola dominical. Eu creio que ele já até falou sobre isso. Mas de onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas? De onde vêm os problemas? Tiago começa o capítulo 4 perguntando: o que levou Sara e Agar a ter um problema? Ter uma guerra, ter uma discussão? O que levou? 3 motivos podem ter levado. E Tiago vai expor nesses versículos, até o versículo 10, eu não vou entrar. Mas o primeiro motivo, o mundo. O mundo causa as guerras que a gente vive. Segundo motivo, a carne. Você vê que parece que é uma disputa de ego entre Sara e Agar aí. Uma despreza, a outra despreza, uma humilha, a outra foge. E aí eu posso ter filho, meio que Ana e Penina ali, eu posso ter filho e você não. E aquela situação ali. De onde procedem as guerras? Muitas das vezes da carne. Sabe por que existe guerras no meio da gente? Porque ainda tem ciúme, que é obra da carne. Sabe por que tem muitas guerras no nosso meio? Porque tem orgulho no coração do homem. Sabe por que existem guerras no nosso meio? Porque tem muita obra carnal dentro de nós. E a gente precisa alertar para isso. Aí a gente olha o texto: de onde procedem as guerras e contendas que existem entre vocês? Aí a gente vai aprender: o mundo pode ser um fator, a carne pode ser um fator e o diabo pode ser um fator. Eu entendo que nem o mundo, nem o diabo estavam envolvidos nisso aqui, mas a obra da carne estava envolvida até no talo na vida dessas 2 mulheres, e na vida de Abraão também. Porque quando você
dá acesso ao pecado, as guerras e contendas vêm. Quando a gente olha a Bíblia, irmãos, a gente aprende que ela vai agora fugir. Por que ela vai fugir? Eu não sei se ela estava não suportando mais a afronta, a humilhação, mas ela pega um caminho e foge. Agora olha o versículo 7 de Gênesis 16 comigo. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Agar contribui com o pecado. Agar despreza a sua senhora. E Agar é humilhada pela sua senhora. Olha aqui para mim. Olha o que está acontecendo. Agar peca, contribui com o pecado. Agar despreza a sua senhora. Ela é humilhada e ela foge. Irmão, enrolada até no talo. Se você olhar aqui, vários erros um atrás do outro. Mas sabe o que eu acho bonito? Tendo achado o anjo do Senhor. Eu vou falar de novo. Eu não sei se você já pegou o que eu estou falando aqui. No seu coração já era para ter entendido. Mas eu vou clarear para você. Ela pecou, ela desprezou, foi humilhada e fugiu. Mas Deus foi atrás dela. Ela fez errado, desprezou, foi humilhada, fugiu, mas Deus foi atrás dela. Vou falar de novo. Deus foi atrás dela. O que esse texto diz? O anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, você repara que é teofania. E se você for estudar a teofania, é a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Quem foi atrás dela? Jesus. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Ela pecou, ela desprezou, ela foi desprezada, ela foi humilhada, ela falou assim: eu ficar nesse lugar, perna para quem tem. Tem muita gente que vai fugir por causa do pecado, tem muita gente que vai fugir por causa do problema que arrumou. Mas eu vou dizer para você, se Deus tem algo na sua vida, Ele vai atrás de você. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar e eu quero liberar a palavra de Deus sobre o seu coração. Eu não sei como você chegou nessa casa nessa noite. Eu não sei como você chegou no Evangelho de Cristo Jesus. Mas alguém um dia marcou um encontro com você. Eu vou atrás de você. E o anjo do Senhor acha essa mulher junto a uma fonte bebendo água. Ela estava no caminho do deserto. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não estava à procura de ninguém. Mas Deus foi atrás dela e se revelou a ela. Você está aqui, irmão, porque um dia Deus se revelou a você. Deus foi atrás de você. Você era a ovelha perdida. Ele deixou ela as 99 no deserto. E foi atrás daquela que se perdeu. Quantos estão aqui nessa noite que foram encontrados pelo Senhor? Você pode ter feito tudo errado, fugido, humilhado, desprezado, feito tudo errado, ajudado no pecado, mas um dia Deus falou assim: eu vou de encontro à sua vida. E eu acho engraçado essa palavra achado. Deus está perdido? Ou ela se perdeu? Tendo achado. Isso não quer dizer que Deus se perdeu. Quem perdeu era ela. Aleluia. Quer dizer que Deus não está perdido na história. Quem está perdido é ela. Que ela vai sem rumo. Ela está fugindo sem rumo. Muitas das vezes na nossa caminhada, irmãos, a gente tenta fugir. Jonas tentou fugir. Eu não vou entrar nesse assunto de... Eu estava conversando até com o Caio sobre esse texto ontem. Um monte de gente na Bíblia tentou fugir, Deus foi atrás. Como é que a gente vai fugir daquele que sabe de todas as coisas? Tem gente que tenta desviar, tem gente que tenta parar, tem gente que tenta ficar em casa e Deus fala assim: eu vou vir atrás de você. Pera aí, o que você está fazendo aí, meu filho? Vão lá que eu tenho muita coisa para fazer na sua vida. Feliz é o homem que não consegue pegar a rede e voltar a pescar em paz. Pedro falou assim: eu vou pegar a rede e vou pescar de novo. Aí ele não pescou nada. O que Jesus fez? Escondeu os peixes tudo. De manhã está uma brasa lá acesa, o pão em cima da brasa e um peixe. Jesus grita da praia e diz assim: ô,
Vocês têm alguma coisa aí para comer? Não temos nada. Aí Jesus dá o sinal, lança à direita. Eles estavam frustrados, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, não tinha aparecido a todos, estava meio confuso na mente deles. Eles voltaram ao ofício. Quando lança a rede, 153 grandes peixes. A gente queria voltar a pescar, mas o Senhor não deixa. Feliz é o homem que quando ele pende o caminho para o mal, Deus vai atrás dele e diz assim: esse lugar não é para você. Eu quero até desviar. Jeremias, né? Eu vou parar de falar do teu nome, porque as tuas palavras na minha boca são como escárnio. E eu não vou falar mais. Boca fechada. Não prego mais, não falo mais. Mas quando eu disse, não falo mais, não prego mais, diz Jeremias, as suas palavras me ardem nos ossos, e eu não consigo conter, eu não posso parar de pregar. Ela foge, mas Deus vai de encontro a ela. Talvez você andou fugindo e Deus foi de encontro ao seu coração. Jonas, mesma coisa. Aí o anjo do Senhor vai. Aí o que eu acho interessante, olha o versículo 8. Disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Olha que interessante o versículo 8, irmãos. Deus sabia ou não sabia o que estava acontecendo lá? Responde para mim. Deus sabia ou não sabia? E por que ele está perguntando para onde ela estava indo? É porque não é que Deus não sabe. É quando Deus nos faz perguntas, Ele quer que você encare a sua realidade de frente. De onde você está vindo e para onde você está indo? Quando Deus vai fazer perguntas ao homem, Ele está nos dando oportunidades de encarar a realidade que nós estamos vivendo. Ela disse assim, eu acho bonito na vida dela que ela estava errada, mas ela vai encarar com verdade. Pensa, se há uns crentes frouxos que tem aí, falar assim, não, estou aqui bebendo água só. Não encara a verdade, não fala a verdade para os outros. O que você está acontecendo aí? Você está triste? Estou triste não. Você está angustiado? Não, não estou não. E o cara está morto por dentro e não tem coragem de falar, não, eu estou mal. O que você está fazendo aí? Eu quero desviar. Irmão, no dia que tiver vontade de desviar, chega para alguém crente e fala com ele assim, eu estou com vontade de desviar, você ora por mim? Eu duvido que não vai vir um bálsamo de Deus, o poder de Deus sobre o seu coração, sua vida, para restaurar a sua fé. Eu duvido, irmãos, que o Espírito de Deus não vai tocar aquele irmão para fortalecer seu coração, a sua vida. Aí ela encara a realidade e fala assim, eu estou fugindo da minha senhora, porque ela me humilhou. O negócio ficou feio lá. Aí o anjo do Senhor vai dizer para ela e vai dar o desafio, irmãos. Olha só, olha o 9. Então disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Olha o que está acontecendo, olha aqui para mim. O texto está dizendo que o anjo do Senhor agora vai reposicionar o coração de Agar. Tem hora que a gente precisa desse saculejão, irmãos. Tem hora que a gente precisa de reposicionar, de alguém chegar assim, volta. Tem hora que a gente precisa encarar a nossa realidade e ouvir Deus dizendo assim, ó, você precisa não é ir não, você precisa voltar. Tem um monte de gente que está falando, não, você tem que ir mesmo, você tem que viver a sua vida, não, você tem que vai em busca dos seus sonhos. Não, irmãos, muitas vezes para a prosperidade chegar, a bênção de Deus chegar, não é ir, é voltar. E eu te provo isso na vida de Elias. Ele estava dentro da caverna, fugindo de Deus, Deus vai lá e fala assim, volta Elias, pelo caminho que você veio. Ou seja, ele queria continuar e Deus está falando, volta. Quer viver algo sobrenatural em Deus? Volta. Aí o que eu acho interessante, e humilde, ela saiu de lá humilhada, agora tem que voltar mais humilhada ainda. Se ela saiu de lá andando, ela tem que voltar rastejando. Você pensa você discutindo com o seu patrão e fala assim, pode me mandar embora. Aí vai assim, eu confio no meu Deus, pode me mandar embora, não preciso ser não. Aí no meio do caminho Deus fala assim, eu vou fechar as portas tudo, você vai ter que voltar lá e se humilhar. Quem está entendendo aqui? Ela saiu de lá humilhada, agora Deus está falando assim,
volta lá e humilha de novo. A vida de quem quer andar com Deus é vida de humilhação mesmo. Aprenda, irmão. Se você quer muita honra, você não está preparado para servir a Deus, não. A vida de quem quer andar com Deus é vida de humilhação. Você vai ser humilhado, você vai ser provado, você vai ser... E um monte de coisa. Mas fica firme. Deus é com você. Você pode animar esse irmão que está aí do seu lado? Sabe por que eu estou dizendo que você precisa animar esse irmão do seu lado? Porque a vida do crente é feita de humilhação. A gente é humilhado no trabalho, humilhado pela nossa fé, humilhado na rua. A gente não pode dar o outro, tampar na porrada, a gente não pode tampar na briga, a gente tem que dar o outro lado. É vida de humilhação mesmo. Quem dera. Um dia eu vi um pastor dizendo assim que o cara, ele estava fazendo um culto, como é que é? Culto na rua? Ao ar livre. Aí veio o cara e desligou a caixa de som. Aí o pastor quentão falou assim: se você desligar aqui de novo, você vai ver o que o pastor pode fazer. Aí o cara foi lá e desafiou o pastor. O cara foi lá, eles começaram o culto, o cara foi lá e desligou a caixa de som de novo. O pastor plantou no cara a mão. O pastor desviou, irmãos. Caiu em pecado. Irmãos, eu não estou falando que ele caiu em pecado por causa que ele bateu no cara, não. Mas muitas das vezes as nossas reações mostram o que está dentro de nós. E aqui tinha um tratamento de Deus na vida de Agar. Volta lá e humilha novamente. Irmão, a vida do cristão já é feita de humilhação. Você saiu de lá andando, agora você vai voltar rastejando. Eu encontrei com o anjo. Não queria. Mas ele mandou voltar. Mas feliz é um homem que tem um encontro com Deus. Aleluia. Talvez você foi a caminho no deserto, está fugindo, o pecado está lá, e Deus está falando assim: eu estou num ponto, você precisa voltar. Olha o texto do verso 10. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Ele está falando assim: ó, através desse filho que você está gerando, eu vou fazer grandes coisas. Você vai voltar lá a se humilhar, porque eu tenho uma promessa para fazer nesse filho que está no seu ventre. Olha o texto, verso 11. Disse ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael. Sabe o que significa o nome Ismael? O Deus que ouve. Aí o texto diz: a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Verso 12. E ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Sabe quem que é os descendentes de Ismael, irmãos? Todos os árabes. Aquele povo da Palestina lá que está em guerra até hoje, com Israel, é os descendentes de Ismael. Por causa, irmãos, olha aqui para mim. Por causa da desobediência de Abraão na tentativa de ajudar Deus. Mas guarde isso. Diante dos pecados, Deus não tem um segundo plano. O plano de Deus era estabelecer Ismael. Então até nos erros Deus tem plano. Você acha que o pecado de Adão surpreendeu Deus? Dizer assim: agora, o que eu vou fazer? Fui pego de surpresa? Não. Deus já tinha o nome do menino. Deus já sabia o que o menino ia ser. Deus já estabeleceu uma promessa sobre a vida do menino. O que a gente pode aprender com isso? Deus cuida de nós até quando nós erramos. Deus cuida de mim e de você até quando nós falhamos. Coloca o nome de Ismael, porque significa o Deus que ouve. Eu ouvi a sua aflição, minha filha. Olha o verso 13, é aqui que eu começo a pregar. Brincadeira. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que vê. Fala comigo: tu és o Deus que vê. Que vê. Essa expressão tu és o Deus que vê, irmãos, no hebraico, eu não sou professor de hebraico, mas no hebraico significa El Roi.
Sabe o que é isso? El Deus. Quando a gente fala lá El Shaddai, a gente está falando El Deus. Shaddai, poderoso. Jeová. Aí o nome que é dado para Deus, El Roi, significa o Deus que vê. A primeira vez na Bíblia que Deus não é chamado de Jeová. Aí essa mulher muda o nome de Deus para El Roi, que significa o Deus que vê. Eu quero trazer essa mensagem em cima desse versículo. Eu estou pregando esse texto por causa desse versículo. O Deus que contempla. O Deus que nos vê. O Deus que está com os olhos atentos para mim e para você. Assim também aconteceu conosco. Fugimos, corremos, pecamos e queremos dar no pé. E ela tentou fugir de todas as maneiras. Mas existe um Deus no céu que não dorme nem cochila. E Ele está com os olhares atentos aos seus servos. Talvez você não está sendo notado pelo homem. Talvez você não está sendo notado pelas pessoas. Talvez você não está sendo contemplado. Eu estou aqui para te dizer, tem um Deus no céu que te vê. Quando você está aflito, quando você está necessitado, quando você está sem esperança, quando você foge para o caminho do deserto, existe um Deus que marcou o encontro com você, porque Ele viu a aflição do seu coração. Sabe por que Deus desce, irmãos? Deus desce para livrar o povo de Israel, o povo hebreu no Egito, porque Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz assim: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e desci para livrá-los. Sabe o que a gente aprende? É que Deus olha para a aflição dos seus servos e Ele vem de encontro à necessidade do coração. Eu vou profetizar essa palavra. Talvez você chegou aqui aflito, necessitado, angustiado. Levanta a mão que eu vou liberar. Talvez você chegou aqui sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer diante das circunstâncias que a vida tem trazido para você. Mas tem um Deus no céu que te vê. Ele pode descer hoje para te livrar, para te contemplar, para alcançar a sua vida e o seu coração. Tem um Deus que te vê, aleluia. Quando a gente olha Jeremias capítulo 1, versículo 5, Jeremias vai questionar: Senhor, mas eu não passo de uma criança. Eu sou pequeno demais, eu não posso ser profeta. Olha o que Deus vai dizer, versículo 5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Ele está dizendo, eu te vi ainda no ventre materno, antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profetas às nações. Você não está aqui por acaso, você não chegou na igreja evangélica por acaso. Deus te viu no ventre da sua mãe, sabe a sua aflição desde o dia que você nasceu até hoje. Não é nada do acaso. O Deus que contempla está aqui neste lugar e Ele te chamou, Ele te escolheu. Oh, meu amado, você acha que você foi escolhido por Deus quando você veio aqui na frente, aceitou Jesus, levantou a mão para Deus? Não, você não foi escolhido por Deus nesse dia. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Sabe por que aquele dia você não morreu naquele acidente? Porque você foi escolhido no ventre da sua mãe. Sabe por que a enfermidade não matou você? Porque você foi escolhido no ventre da mãe. Sabe por que as situações difíceis não mataram você? Porque você foi escolhido no ventre da sua mãe. Quantos podem adorar Jesus por isso? Quantos podem celebrar? Você não foi escolhido com 16 anos, pastor Marcel. Oh, aleluia. Você foi escolhido no ventre da Cassinha, quando ela nem buscava a Deus. Aleluia, que bom saber disso, Senhor. Porque eu não buscava pelo Senhor, e o Senhor me escolheu desde o ventre. E um dia, meus olhos abriram. Aleluia. Por
isso que o salmista no Salmo 139, pastor Hefter, ele fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe o meu assentar, o meu levantar. Antes da palavra chegar na minha boca, o Senhor já sabe todas. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o meu interior, o Senhor conhece a minha vida. Se eu fizer a cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu fizer a cama no mais altos céus, o Senhor também está lá. O Senhor me cerca por detrás e diante. Todos os conhecimentos estão a teu favor sobre mim. Eu não sei o que fazer, mas sabe o que o salmista diz? O Senhor me sonda e me conhece. Sabe o que o salmista no Salmo 139 declara, irmãos? Os teus olhos me viram. Aleluia. Ainda substância informe. Quando você era aquele arrozinho que a gente vai ver lá no ultrassom, aquele grãozinho pequenininho que a gente vê o coração. Como é que tem coração nesse grãozinho assim? Aí, aí assim, Deus está aqui nesse negócio. Aleluia. Aí eu arrepiei no dia que eu vi o coração do André bater. Eu falei, não pode um negócio desse tamanho bater. Deus viu o André naquele carocinho. Eu nem imaginava a cor do cabelo do André. Deus já sabia. Eu não imaginava que o André ia nascer fortinho. Não imaginava. Deus já viu o André daquele jeito. Irmão, os olhos do Senhor te viram. Como é que você vai esconder desse Deus? Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. A gata está tentando fugir, mas os olhos de Deus estavam sobre ela, dizendo: você vai para o caminho do deserto, eu vou atrás de você. Você vai fugir da sua senhora, eu vou atrás de você. Não há nada impossível a esse Deus. E os olhos dele estão como chama de fogo, atento para a sua vida. Irmãos, mas tem também peso nisso, porque Provérbios 15:3 vai dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ele também vê os maus. Ele vê quando você entra para o quarto para pecar. Ele vê quando você fala mal do irmão. Ele vê quando você está pecando. Ele vê quando você está numa situação pecaminosa. Deus vê. Mas também tem coisa boa. 2 Crônicas 16:9 diz: porque os olhos do Senhor passam sobre a terra, para se mostrares fortes para com aqueles cujo coração é perfeito. Irmão, pensa, os olhos do Senhor passam sobre a terra. O texto diz: para mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Se o seu coração é totalmente dele, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Você pode glorificar Jesus por isso? Aleluia. Eu olho para a palavra de Deus, eu vejo aquela viúva que o Caio pregou aqui, da cidade de Naim. Ela está indo, cabisbaixa, abatida. Vou enterrar meu único filho, a minha única esperança. Eu não sei o que fazer. Ela não vê Jesus, mas Jesus vê ela. Vou falar de novo. Ela não viu Jesus, mas Jesus viu ela. E o texto vai dizer, Lucas 7, versículo 13: vendo-a. Não é ela que viu. Jesus vai vê-la. Você está indo nos velórios da vida, irmão. Você está cabisbaixo, vai enterrar a pessoa. As promessas de Deus. Jesus está te vendo você enterrar suas promessas. Oh, não chora não. Só Ele pode olhar, ver e dizer: não chores. Sabe por que eu fico impressionado com esse Deus que vê? Com esse Deus que contempla? Natanael achou que ele tinha um encontro com Deus ali. Aí ele falou assim: ô Natanael, não entra comigo não, tem um negócio para te dizer. Eu te vi embaixo da figueira. Aí, embaixo da figueira, você me viu? Agora porque eu estou falando isso, você está crendo? Eu já tinha te visto, Natanael. Eu estou aqui para te dizer, irmãos, tem um Deus no céu que contempla a sua aflição. Tem um Deus no céu que contempla o seu choro, mãe. Talvez você não tenha o que fazer. Está sem saída. Não tem destino. Aleluia. Mas os olhos do Senhor estão sobre nós. Aleluia. Antes de pecar, lembra que tem alguém que está te olhando. Antes de se vender, lembra que tem alguém que está te contemplando. Antes de abrir mão, lembra que tem alguém que está com os olhos dele sobre a sua vida. Aleluia.
Ei, meu irmão, Deus está contemplando o seu choro, a sua luta, a sua dor. É tão bom quando a gente ouve o profeta que vem e põe uma mão no dedo e fala coisa íntima no seu coração. Assim diz o Senhor: eu lembro daquela oração que Deus, você fez a mim, e eu estou aqui para te responder. A gente fica arrepiado, né? Mas mais do que o profeta, irmão, é saber que tem um Deus que está contemplando as nossas orações. A gente gosta de coisas sobrenaturais, mas mais do que isso, é ter a certeza que tem um Deus no céu que está olhando para você nesse exato momento, te conhece, e eu estou aqui para profetizar. Ele te ajuda nessa noite. Assim como Agar estava perdida no deserto, assim como Agar estava sem rumo no deserto, o Senhor, quem vai dizer o nome do Senhor não foi Deus, foi ela, porque ela entendeu assim: eu estou fugindo, mas o Deus que me vê encontrou comigo. Aleluia! Tem alguém aqui que precisa entender essa palavra, e Deus está liberando sobre o seu coração. O Deus que você talvez nunca chamou, nunca clamou, Ele veio aqui para te dizer: minha filha, meu filho, meus olhos estão sobre a sua vida. Desfrutamos o momento. Te amo, meu. Oh, aleluia. E eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar